Oiê, vamos falar da Unicamp? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouquinho mais de como você se preparar da melhor forma possível para a Unicamp, especificamente a Unicamp 2026, eu quero falar um pouquinho para você como que eu daria uma sugestão de roteiro de estudos para você poder estudar e poder tirar a melhor nota possível da redação da Unicamp. Eu sei que a redação da Unicamp, ela tem várias possibilidades, como a gente vai ter geralmente a questão do que temos de termos duas propostas de redação, sendo que uma é do que a gente vai ter do tipo argumentativo e a outra do tipo narrativo. Mas eu acho que tem muitas coisas que podem ajudar numa redação que a banca já é muito mãezona, para você poder tirar a melhor nota possível e você se sentir bem confortável. Então eu quero que você entenda que aqui é muito uma sugestão. Eu vou partir de alguns pressupostos. Por exemplo, o de primeiro de que você vai começar a estudar no mês de abril e que ainda que a gente não tenha de fato a data, a gente sabe que a Unicamp ela cai mais ou menos perto de quando se estabelece a data do Enem. Então é lá mais para perto de novembro, pode ser até um pouquinho do começo de novembro, mas aqui eu vou estabelecer então que a gente tenha de abril até outubro esse período de estudo. Lógico que você pode estudar a mais ou a menos, aqui é simplesmente uma sugestão de roteiro de estudos para você poder acompanhar. E lógico que você pode dar uma olhadinha nesse roteiro de estudos que eu estou falando para você, tanto no link aqui embaixo do vídeo, você pode escanear esse código QR para você poder saber como que você pode estudar da melhor forma possível e também com as referências do que eu estou falando. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda no mês de abril é como que você pode absorver informações de textos motivadores descritivos e informativos. Nós temos uma grande gama de tipos de textos motivadores dentro da Unicamp, mas um deles que é muito importante, que aparece com muita informação, é quando a gente tem os textos informativos e os textos descritivos. Geralmente são textos que a gente vai ter ou uma informação de uma lei, ou senão a gente vai ter alguma coisa sendo decorrida e explicada a respeito de um assunto, e isso ajuda muito você a conseguir ter uma organização melhor a respeito do tema. A gente precisa entender que dentro da Unicamp nós precisamos sim utilizar as informações dentro dos textos motivadores, porque isso é parte cobrada na sua nota final. E logicamente que não é para você poder fazer isso só para você estudar e você não ter uma forma de praticar. Então eu vou deixar de sugestão para você o tema da Unicamp do ano de 2024, que foi a primeira proposta, que foi um texto de apresentação para um PL de desigualdade de gênero na política. E que inclusive, assim como eu falei no link anteriormente, vai ter também do texto motivador para você poder dar uma olhada. Agora, adianta estudar gêneros passados da Unicamp para as Unicamps do futuro? Eu acho que sim, no sentido de que você pode ter uma noção melhor da estrutura de como que são pedidos os textos da Unicamp. Logicamente, é uma coisa muito difícil a gente ter gêneros textuais sendo repetidos dentro da Unicamp. Eventualmente, teve ou outro uma carta que apareceu, ou até um texto de apresentação em dados cenários diferentes, mas esse não é o mais importante de você saber o gênero textual ou você apostar em um gênero textual. A Unicamp é uma redação muito mãezona, então você lendo qual que é a situação social que você precisa escrever, assim como você também, geralmente nos textos motivadores, tem pistas de como aparece um texto para você poder escrever da melhor forma possível, que se aproxime daquele gênero textual. Como, por exemplo, quando você precisa escrever um textão, muito provavelmente dentro dos textos motivadores vai aparecer algo muito próximo a um textão. Assim como se você tiver um texto de depoimento, vai aparecer algum depoimento também dentro dos textos motivadores. Então, preste mais atenção nas possibilidades do gênero textual e qual é a situação social que você está escrevendo e o que o seu texto precisa ter do que você apostar qual vai ser o gênero textual do ano. Pro mês de maio, então se você já praticou os textos do tipo informativo e descritivo, eu quero que você agora tenha uma noção dos textos motivadores visuais. A gente vai ter gráficos, vamos ter também o que a gente tem de charge, quadrinho, tirinha e até anúncios que vão brincar um pouco com essa parte do que a gente tem, tanto do que uma foto pode trazer, quanto também alguns textos que vão estar inseridos também nesses tipos de infográficos. Então essa é uma informação muito legal para você poder também utilizar até mesmo com uma relevância dentro do que você vai ter dentro do seu texto. E é por isso que também eu vou deixar de sugestão o texto que a gente teve do ano de 2024, na proposta número 2, que era um comunicado aos pais dos riscos de jogos eletrônicos de azar. No mês de junho, você vai praticar como absorver informações de textos motivadores prolixos. O que vai acontecer é que alguns textos eles não são tão diretos ao que você precisa
argumentar ou você descrever dentro do seu texto e fica meio difícil entender o que aquele texto está fazendo por ali. Nós temos desde poemas, como também vamos poder ter canções ou até citações de alguma frase ou até alguma história para a gente poder levar em consideração do que a gente tem do texto. Então, esses tipos de textos podem até ser os textos que você escolha não utilizar, mas eu sempre vou sugerir que você sempre tenha uma quantidade de textos que você deixe de usar pelo menos um. Então, como geralmente são 6 ou 5 ou 4 textos motivadores, você vai ter que, muito provavelmente, se tem 4 textos motivadores, você utiliza 3. Se tem 5 motivadores, você utiliza informação de 4. E se tem 6 textos motivadores, você utiliza informação de 5. Muito provavelmente as pessoas vão deixar de utilizar esses textos mais prolixos que não sabem muito bem o que tirar de informação. Mas eu quero que você pratique, porque pode ser que tenha algum texto descritivo ou visual que não fique muito fácil de utilizar. E é por isso que eu vou dar para você também o tema do ano de 2023, a proposta número 1, que era uma carta de denúncia de exploração do trabalho. O mês de julho eu gostaria que você tirasse como férias. Eu sei que isso também é um momento de reavaliação do seu estudo, então você pode dar uma olhadinha tanto no sentido de como está indo para você poder escrever suas redações, até se você está escrevendo com uma certa facilidade, ou se tem alguns gêneros textuais que você ainda está com um pouco de dificuldade, ou se você tem mais facilidade com o tipo argumentativo, ou com o tipo narrativo, e até mesmo da possibilidade de estudar temas que você está ouvindo que possa cair na Unicamp. Mas agora, apostar em tema de redação da Unicamp vale a pena? Eu não sei até que ponto isso possa ser uma coisa que te ajude. Até porque, quando a gente fala da Unicamp, ela tem uma situação social que vai te ajudar a escrever a redação e muitos textos motivadores para poder te informar também. Tem situações até mesmo de gêneros textuais que possam ser até confusos para quem não está acostumado com aquele gênero textual que a Unicamp te oferece. Ou seja, você não vai lidar com o tema da Unicamp sem você saber dos mínimos detalhes ou até mesmo de uma forma muito geral para poder escrever um texto sem nunca ter sequer ouvido falar do tema de redação. Então eu acho que você pode ficar muito tranquilo, você não precisa apostar em tema de redação. Eu acho que é interessante você dar uma olhadinha em temas de redação para poder pensar em argumentação ou o que você faria, mas como uma forma de praticar. Até porque, mesmo que você estude um tema anteriormente, a Unicamp não cobra de você saber de um tema de antemão. Até porque, dentro dos critérios de correção, não está isso de você saber antes um tema de redação. No mês de agosto, então a gente está chegando perto do que seria mais ou menos a Unicamp, então eu quero que você tenha uma visão geral e você tenha uma boa estratégia para você poder escrever os textos do tipo narrativo. Ou seja, são os textos que geralmente vão fazer o quê? De você contar uma história, de você sintetizar uma situação, que pode ser vários do que vão aparecer. Já tivemos mini crônica, aí já teve fábula, teve já depoimento, tem também o que a gente vai ter denúncia, então tem várias coisas que você pode treinar para você poder falar desse tipo textual que é o narrativo. E por isso que eu vou deixar também para você poder praticar o tema de 2021, a proposta número 1 da Unicamp, que foi um textão sobre a superexposição de jovens nas redes sociais. No mês de setembro, então se a gente praticou o que a gente tem do texto narrativo, você vai praticar então o texto argumentativo, que é o que muitas pessoas estão acostumadas, que é o que geralmente no Enem vai cair como texto dissertativo argumentativo, com um parágrafo de introdução, desenvolvimentos e uma conclusão. A Unicamp não se preocupa tanto com essa parte do que tem de fato dos textos com essa argumentação. E existe uma coisa muito interessante que é quando você tem as letras A e B, que é o que seu texto precisa ter. Eu geralmente aconselho que cada uma dessas coisas que precisem existir no seu texto, você tenha colocado. Então seria interessante você deixar reservado um parágrafo de desenvolvimento para cada uma das letras. E para praticar, no ano de 2023, tem a proposta número 2, que é muito boa de poder praticar, que é discurso e resposta sobre o acolhimento de refugiados. Agora, qual o motivo de fazer os temas anteriores da Unicamp para você poder praticar, sendo que eles não vão se repetir? Eu acho que isso dá uma boa noção de uma padronização de como que a Unicamp pede um tema de redação para você. E isso até mesmo vai te proteger e te filtrar da sua insegurança de quando cai um tema que você não conhece.
Para todas as pessoas que já fizeram a Unicamp, elas tiveram que olhar para aquele tema, talvez pela primeira vez, e muitas pessoas tenham tirado uma boa nota. Porque o que importa não é você saber o tema de antemão, mas você saber como vão aparecer as informações para você nos textos motivadores e a partir daí construir a sua redação. E por outro lado, que é de você se filtrar e você se proteger de pessoas charlatonas que vão falar para você que a Unicamp vai pedir esse tema de redação. E aí você vai ver qual que é o gênero textual e não faz o menor sentido como que aquele gênero textual vai ser pedido pela Unicamp. Então tome muito cuidado quando você vê um tema que vai ser apostado e um gênero textual que vai ser apostado de outras pessoas, porque se aquilo não se encaixa dos últimos anos, que você está vendo que tem um certo padrão, os textos motivadores, como que o tema aparece, qual a situação social que você constrói, se aquilo não está entrando de acordo com o que você está vendo das apostas, você pode muito provavelmente perceber que aquilo não é de uma pessoa que entende muito bem da redação da Unicamp. E por fim, em outubro, eu vou deixar para que você faça os 3 últimos anos da redação da Unicamp. Por que os 3 últimos anos? Porque isso vai totalizar para você 6 redações. Então, muito provavelmente, você pode até mesmo deixar apenas para escrever 5 redações ou 4 redações, porque aí você constrói dessa forma. Porque cada um dos anos vai ter 2 propostas de redação. Lembrando que a Unicamp apenas pede que você escreva uma única proposta de redação. E isso vai ser já bem o suficiente para você poder praticar. Eu não acho que você tem que escrever uma redação por semana. Se ao longo do ano você escreve uma redação a cada 2 semanas, fica bem tranquilo de você conseguir praticar. Logicamente que isso vai depender muito do que você está percebendo do seu andamento. Para pessoas que estão no começo do semestre, talvez uma redação a cada semana fique meio empolgado, aí no final deixe de escrever, ou se não a pessoa precisa realmente escrever toda semana para não esquecer como que é o formato, ou até mesmo a pessoa que decide só começar a estudar a partir de agosto, fique muito bem estabelecido para ela qual que vai ser o padrãozinho de escrever redação da Unicamp, mas escrever toda semana, desde abril, eu acho que já é um pouquinho de exagero. Mas assim como eu falei pra você, aqui é uma sugestão de roteiro de estudos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui então a minha sugestão de roteiro de estudos para a Unicamp 2026. Logicamente que aqui eu tô dando uma sugestão, assim como eu falei dos temas de redação, que você também pode praticar outros temas de redação. Você percebeu que eu falei muito dos temas de 2024 e 2023, e você pode também fazer algumas alterações para outros temas de redação, que talvez você teria mais dificuldade ou mais facilidade, a dependendo do como que você quer se desafiar ou como que você está precisando absorver as informações. E, inclusive, como que você tá para a redação da Unicamp em 2025? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E vale lembrar que, assim como eu disse para você de todas as informações, tem muito mais disso do que eu tô falando no meu curso de redação da Unicamp, que você pode acessar pelo link aqui embaixo do vídeo, utilizar o cupom e pagar por R$40 pelo curso completo e vitalício, ou se não, você pode escanear esse código QR para você poder ver análise de outras redações da Unicamp, como que a redação ela é corrigida e como são os critérios que você precisa acompanhar, assim como temas já passados e ideias para você poder utilizar na sua redação e você se tranquilizar. Logicamente que tem um curso com 30 dias de reembolso para caso você tenha visto que não era exatamente o que você queria. E eu sei que é praticamente inevitável quando uma pessoa quer estudar a redação da Unicamp que ela queira saber quais gêneros textuais ainda não caíram na Unicamp. Tem um vídeo ao qual eu falei de 10 gêneros textuais aos quais ainda não caíram na Unicamp, inclusive eu tinha feito esse vídeo até em 2024, antes da Unicamp, então ainda não caíram esses gêneros textuais, pode ser que você dê uma estudada para você poder dar uma olhadinha de como que você faria esses gêneros, ou se não, pode ser que você já queira começar a estudar, mas você ficou interessado no tema de 2024. Tem esse vídeo ao qual eu gravei explicando as 2 propostas sobre as ideias possíveis e o que poderia ter até mesmo de erros e o que eu achei dos temas. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!